Bora conversar, meu povo. Com certeza você já deve ter assistido Rei Leão. Afinal, ele é um filme de 2019 da Disney, né? Todo mundo sabe. Mas a gente vai fazer aqui uma breve análise desse filme. A começar, lógico, pelo irmão do Mufasa, o Scar. É nítido desde o início do filme que ele é um invejoso, né? Que ele andava lado a lado com o Mufasa, mas Mufasa se casou, né? Lá no reino animal e teve o herdeiro do trono, Simba. E isso causou no irmão uma inveja, né? Por que inveja? Como eu já falei em outras ocasiões, porque ele ficou incomodado, triste pelo trono não ser dele, certo? Ficou incomodado, porque o sucessor do trono não seria mais ele, né? E isso levou ele a tentar tirar a vida do Simba. Só que, geralmente, o invejoso ele é um covarde, né? Ele se usa de outras pessoas para poderem expressar a raiva dele e ele se fazer de inocente, de coitado, né? E não foi diferente no filme. Ele se usou das hienas, né? Então atraiu o pequenininho, o inocente do Simba para um local de perigo lá, para onde vivem as hienas, só que o plano não deu certo. E aí veio aquela segunda tentativa, né, de matar o Simba, e quem acabou morrendo foi Mufasa. E aí ele intimidou, né, o pequenininho do Simba, intimidou ele, tentando fazer ele se sentir culpado pela morte. Simba, por sua vez, mesmo sabendo que era o herdeiro do trono, e talvez também, né, por ser criança nesse filme, se sentiu culpado mesmo pela morte do pai, né? Ou seja, o Scar conseguiu convencê-lo de que ele foi o culpado. E ele fugiu, né? A pedido do próprio tio, ele fugiu. E essa fuga, a gente pode fazer aí uma comparação, né? Uma fuga da realidade. Ou seja, ele foge de quem ele é, do habitat natural dele. Ele deixa a essência dele, né? De leão, aliás, de rei leão, e vai viver foragido na floresta, né, comendo bichinhos e tudo mais, né? Ou seja, é isso que eu acabei de falar, ele sai da essência dele, né? Porque o invejoso tomou um papel ele exerce um impacto tão grande na vida do outro, que o outro acha melhor deixar de ser ele do que ir em busca da verdade ou do que continuar vivendo de forma autêntica, né? Então, o Simba foge para a floresta, certo? Mas o que acontece? Não tem como a gente fugir do nosso chamado. Não tem como a gente fugir daquilo que nós fomos preparados, nós fomos criados para viver. Então acontece, né, várias coisas que nos chamam novamente à nossa realidade. E aqui eu quero abrir um parênteses, porque ele fica tanto tempo na floresta, comendo bichinho e fugindo dos problemas, que para ele aquilo já parece ser a sua nova realidade, né? O que era uma fuga, para ele passa a ser. Ele acha que é a sua realidade, mas na verdade é uma fuga de quem ele realmente é. E quantas vezes isso já não aconteceu com a gente, né? A gente foge das consequências, né, das nossas realidades, se utilizando de outros meios, né? E passa a achar, na nossa ignorância, que esses meios são realmente a nossa realidade, mas não são, eles são uma fuga, né? Eles são o que nos tira do centro da nossa própria vida. E aí, quando eu uso fuga, eu uso vários exemplos, né? O exemplo da comida em exagero, da bebida, sei lá, das drogas, das companhias, né? Que foi o caso do que aconteceu com o Simba, né? Um leãozinho, e que encontrou novas companhias para que fugisse da própria realidade, né? Isso acontece com a gente com frequência quando a gente vacila. Como eu estava dizendo, o chamado a ser quem realmente somos, ele bate mais forte no peito. Ele vem através de alguém do passado, ou através de algo, né, nessa fuga, né, tem algo mostrando que você precisa voltar a ser quem você realmente é. No caso do Simba, vai a Nala, né, atrás dele, a amiga dele, que depois passa a ser a sua companheira, né? Mas ela vai atrás dele, e o macaquinho lá, que eu me esqueço o nome, né? Que já acompanhava ali o reinado do Mufasa desde muito tempo, né? Então, esse passado, ele vem à tona para chamar o Simba ao protagonismo, né, da vida dele, para ele parar de viver nas sombras, para ele parar de viver escondido, para ele se portar como quem realmente ele é, um rei da floresta. E nesse retorno, né, ele tem ali um encontro com a memória do pai dele, né, para mostrar a real, a verdadeira identidade dele, né. O pai aparece para ele nas águas, o pai aparece para ele
nas nuvens para lembrar quem ele realmente é, porque ele ficou tão confuso que ele já nem se conhecia. E aí ele precisa voltar para salvar o reino e salvar-se a si mesmo, né? Porque ele perdeu a identidade, a autenticidade dele. Então ele retorna, né, para a terra dele. Ele precisa lidar com os conflitos dele, né, do passado, com as lacunas, vamos dizer, do passado, se curar, né, de traumas, admitir coisas que para ele eram verdades, mas que nem eram, né? A gente sabe que não eram, mas o invejoso fez ele acreditar que ele era culpado pela morte do pai, que era ele que tinha feito tudo, enfim. E ali também tem um detalhe, né, que é o invejoso do filme, ele atrai as hienas, né, coloca elas pro time dele, né, mesmo elas não sendo, né, flor que se cheire, mas ele faz promessas de um reino, de um domínio, né, para elas, e elas caem na dele, porque não tem também autenticidade, né, vivem às sombras, vivem à espera de alguém que faça algo por elas, né. Então tem várias coisas que dá pra se refletir nesse filme, mas o centro, o principal mesmo, para mim, é essa questão de como a gente deixa de ser a gente mesmo, influenciado muitas vezes por pessoas que não querem o nosso bem, que só querem se aproveitar do que a gente tem para oferecer, ou nos afastar. Enfim, era isso, um filme de muita reflexão, né? Como a maioria dos filmes da Disney, eu posso afirmar, né, baseada nos que eu já assisti, principalmente esses de desenhos, de contos de fada e tudo mais, carrega uma mensagem por trás, né, de coisas que a gente vive, de conflitos que nós temos, né, e de um chamado mesmo, né, a sermos a personagem principal da nossa própria história, né, a mantermos o coração bom, a sermos fiéis àquilo que somos, independente do que a gente vai encontrar pelo caminho. Enfim, eu acho legal essa coisa de assistir um filme, não só por assistir, né? De assistir pra entender a mensagem que ele quer passar e aplicar no dia a dia. Certo, Caio? Oi?